Olá, o programa Diário de Oração, mais uma vez chegando até a sua casa, e isso é muito bom, porque é sinal de que a palavra de Deus chega até o seu coração, a sua vida, como a gente espera e como eu pelo menos espero, porque chega antes de chegar até a sua vida, ao seu coração, chega ao meu também. Toda a reflexão que a gente faz aqui, sempre pensando de como tocar e apresentar uma mensagem, não sei se nova, mas uma mensagem que possa chegar a mudar o seu jeito de pensar e perceber as coisas, principalmente quando se trata de Deus. Hoje, quando falamos do reino de Deus, o reino dos céus, você pode dizer das duas maneiras, reino de Deus ou reino dos céus, Jesus o compara a algumas situações específicas. Hoje, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus às crianças. Como é complicado, às vezes, a gente entender o reino dos céus em relação às crianças, porque se a gente olha para a nossa realidade hoje, nós vamos ter uma referência bem diferente daquela realidade que nós tínhamos há alguns bons anos atrás. E aí fica uma certa reflexão sobre isso. Hoje as crianças estão um pouco mais modernas, um pouco mais... como eu diria isso? Na minha região eles falam, as crianças estão um pouco mais saídas, ou seja, elas têm uma compreensão mais atualizada da sociedade hoje e conseguem compreender algumas coisas que nós, há um tempo, não conseguíamos. E agora, como é que fica tudo isso? Se elas já estão bem mais informadas das coisas, como é que o reino dos céus pode ser comparado a essas crianças? Porque Jesus compara aquelas crianças daquele tempo que tinham uma certa sensibilidade maior, ou uma pureza maior em relação a umas coisas, em relação a uma vida, uma certa inocência, e a gente pode até chamar assim. Quando o reino dos céus é comparado às crianças, e aí é bom que a gente deixe claro isso, não é se a criança é de ontem, se é a criança de hoje. Jesus compara aquela pessoa, aquela realidade, que dá acesso à sua palavra. Por isso, usa a criança. Porque, por mais que a criança seja mais moderna hoje, o coração, neste sentido, não muda. Tente conversar com as crianças, por exemplo, de uma maneira ou de outra, seja na catequese, onde quer que seja. Quando você conversa com a criança, ela está disposta a ouvir aquilo que você vai dizer. Ela pode não concordar, não é? Mas ela está disposta a ouvir aquilo que você apresenta. Neste sentido, é que Jesus apresenta o reino dos céus como aquela pessoa que sempre está aberta a ouvir a palavra. E aí a gente pode compreender que não só como criança, mas hoje. E aí a gente tem que fazer este questionamento, a gente tem que se fazer esse questionamento. Eu tenho essa abertura, isso é primordial. Mesmo que você não compreenda inicialmente, mas você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Eu tenho a abertura para entender ou para querer entender a palavra de Deus, para entender o que é esse universo do reino de Deus? Eu quero isto? Então essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para entender reino dos céus e crianças. Se a gente tem essa abertura, ou pelo menos essa vontade, aí sim a gente começa a compreender um pouco mais por que é que Jesus diz isso. Todo aquele que é dócil à palavra, ele consegue compreendê-la melhor, obviamente. Por quê? A gente não vai ficar com aquelas barreiras próprias que nós temos normalmente. A dificuldade de assumir o erro, a dificuldade de entender que nós temos, olha, precisamos, melhor dizendo, de um tempo maior para ou perdoar, ou para não julgar, ou para estar mais com as pessoas. Nós precisamos disso. Um tempo maior. Agora, quando a gente assume isto, e a gente começa a entender isso, aí sim entra essa questão da docilidade da palavra. Por isso que reino dos céus, crianças, é igual àquele que está disposto a ouvir. E aí a gente tem que pensar sobre isso. Será que eu tenho essa disposição? Como é que fica isso, não é? Eu, como padre, estou lá celebrando a Santa Missa. Eu tenho, de fato, a consciência do meu papel como padre, aquele que naquele momento faz com que as partículas que o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Se eu não tenho esta concepção, ou melhor, essa consciência naquele momento, tudo se torna inútil. Se você também não tem a mesma compreensão de que o reino do céu, você pode assumir o reino dos céus quando você se torna dócil à palavra, dando espaço para que Jesus trabalhe aquilo que precisa ser trabalhado no seu coração e na sua vida, se você não tem essa concepção, também não adianta querer entender o reino de Deus. Primeiro, a gente tem que ter a disposição. Tendo a disposição, claro, as outras coisas elas vêm por acréscimo, ou seja, elas vão acontecendo paulatinamente aos poucos na nossa vida. Por isso é importante a gente, toda vez que perceber o reino dos céus e ouvir na palavra, olha, o reino dos céus, o reino de Deus,
A gente pode saber que Jesus está comparando alguma realidade para que a gente o compreenda e o queira de uma outra maneira na nossa vida. Se há alguma mudança a ser feita, aquela comparação que Jesus faz através, normalmente, das parábolas, aquela mudança, ela precisa acontecer. Então, se alguma coisa te toca naquele momento, é sinal de que aquilo precisa ser trabalhado. E é dentro disto que a nossa perspectiva, na nossa reflexão de hoje, quer chegar até você. Reino de Deus, criança, disponibilidade, docilidade para ouvir a palavra. Então, a gente não pode entrar naquela reflexão assim, olha, as crianças de hoje estão muito mais atentas, não é bem assim que a palavra de Deus tem que chegar até elas, não estão tão mais inocentes como era no nosso tempo, nada disso. Isso não pode interferir na nossa reflexão. A questão é a abertura de um coração sempre presente para ouvir aquilo que Deus tem a dizer. É só isto. Nada mais do que isso. É claro que a gente pode aprofundar outros pontos dessa reflexão, mas acontece que o básico é isto. Reino de Deus, criança, disponibilidade e docilidade para ouvir a palavra de Deus. Muito bem, eu quero agradecer a você que tem mandado as suas cartinhas para cá, colocando o seu testemunho, colocando um pouco da sua história. Algumas pessoas escrevem sobre os seus sofrimentos, as suas dificuldades, pedem orações. Continue mandando a sua carta para a gente, que a gente vai ler a sua carta, vai observar, colocar também nas nossas orações os seus pedidos e a gente fica muito feliz com isso. Muito obrigado e continue escrevendo para nós aqui no endereço que aparece aí no seu vídeo. Você fica agora, então, com a oração e com a consagração muito especial para você e para toda a sua família. Nós vamos fazer a oração da bênção do lar. A gente sempre reza por todas as famílias, reza pelos pais, filhos, maridos e esposas. Isso é sempre muito importante, muito interessante na nossa igreja e na nossa espiritualidade. Mas hoje nós vamos fazer a oração da bênção do lar, para que o seu lar, a sua casa, o seu espaço onde você convive com a sua família, seja de fato protegido por Deus. Não existe coisa melhor do que você estar num lugar sabendo que aquele lugar foi abençoado por Deus. E por causa disso, você convive melhor com os seus. E claro que essa bênção do lar não só apresente uma proteção para o espaço físico onde você mora, mas que também essa bênção se estenda, por causa disso, para todas as pessoas que te visitarem, que forem até a sua casa. E ali, elas também, através de você, através da bênção do espaço, ela também será abençoada, tanto quanto entra no momento que ela sai da sua casa. Ou seja, ela entra, recebe a bênção que foi feita e, ao mesmo tempo, quando ela sai, ela leva consigo a bênção que essa sua casa recebeu. Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o Teu Espírito Santo sobre este lar e seus moradores. Assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaque e de Jacó, visita-nos e guarda-nos na Tua luz. Guarda estas paredes de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Venham Teus anjos portadores de paz. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Afasta-os da divisão e da falta de fé. Abençoa e guarde este lar e todos os que o visitam. Por Cristo Jesus. Amém. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.